Olá, sejam bem-vindos ao Pausani Comentando mais um programa. E no programa de hoje a gente vai receber o Rodrigo Nicodemo para falar sobre o documentário Lua de Cristal. Mas antes, a gente vai conhecer uma história muito curiosa de uma moça que compartilha no Instagram ela limpando sepulturas. Tanto de pessoas anônimas como também de famosos. A gente preparou um VT para a gente conhecer um pouco da história dela. Vamos ver? A Luísa tem mais de 180 mil seguidores no Instagram, no perfil Além da Sepultura. Nele, ela mostra a rotina de limpeza de sepulturas em cemitérios, tanto de pessoas desconhecidas. Hoje, limpa um túmulo infantil, azul. A cor escolhida para representar o céu, a inocência e tantos meninos por aí. O azul é uma cor que acalma, mas aqui ele pesa. Dia das Mães. Nem todo ventre que sonha chega a embalar, e nem toda mãe que ama sobrevive ao amor mais intenso da vida. Com 16 anos, eu ouvi a frase que nenhuma mãe deveria escutar. Seu filho está partindo. Sobreviver vai ser um milagre. Ele tinha só 2 anos e meio, estava coberto de manchas, febre alta, vômito. Hospital, UTI, isolamento, meningite... Hoje é nosso aniversário. Tenho a honra de compartilhar essa data, dia 27 de maio, com o pequeno Davi. A passagem dele foi breve, mas muito intensa. Ele viveu só 1 mês e 15 dias, e nesse pouco tempo enfrentou uma luta que ninguém deveria passar. A mãe dele, a Franciele, ficou na UTI com ele até o último suspiro. Ele foi transferido 2 vezes, nasceu com má formação no fígado, mas lutou até o fim. Hoje, a gente não veio apagar a dor. A gente veio escrever o nome dele, com cuidado, com amor. Porque cada criança merece ser lembrada. Essa plaquinha foi um presente do Paulo. Ele faz essas homenagens com carinho e manda para qualquer canto do Brasil. Às vezes, é só isso que falta. Um nome, um gesto, uma memória que fica visível para quem passar. Como de pessoas famosas, como é o caso do funkeiro MC da Leste. MC da Leste. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Um dos nomes mais marcantes do funk paulista. Calado no auge, mas impossível de silenciar. Do ator que interpretou o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Etevaldo. O personagem foi a prova que nem todo herói usa capa. Alguns usam macacão espacial e vêm de outro planeta. Wagner Belo foi mais que um ator. Ele foi um cometa brilhante em plena infância de toda uma geração. E o ET, da dupla ET e Rodolfo. Cláudio Chirian ou ET para muitos. Hoje vamos limpar o túmulo desse ator que, em seus 46 anos de vida, impressionou o Brasil com seu talento. Aqui jaz o maestro do canão, o descanso final de Sabotagem. O rap perdeu uma lenda, a periferia, um poeta. E hoje eu visito o silêncio onde o Sabotagem repousa. Mauro Mateus dos Santos. Você talvez o conheça como Sabotagem, o maestro do canão. Sabotagem foi mais que rima, foi resistência em carne, osso e agora cinza. Rafael Miguel. Caraca, mano, por essa eu não esperava. O nome dele não tá no sistema. O que normalmente seria uma consulta rápida virou um sinal de alerta. Rafael, João e Miriam não aparecem nos registros atuais do cemitério. Nenhuma informação disponível, nenhuma localização. Você provavelmente lembra do Rafael Miguel. Primeiro, como o menino do brócolis. Mãe, posso pegar uma chicória? Depois, como Paçoca, em Chiquititas. Ah, não? Seu túmulo também já virou notícia em outra ocasião. E o local onde os 3 foram sepultados existe, mas já está ocupado por outras pessoas. O prazo para a exumação venceu e os restos mortais não foram transferidos devido ao caso que ainda roda na justiça. Eles ainda estão ali, só que sem identificação visível, sem nome, sem aviso. As placas foram removidas, de acordo com os funcionários. Como que alguém que cresceu diante das câmeras hoje não tem nenhum nome marcado na terra onde está? Essa não é só a história do Rafael. É sobre o que acontece quando a ausência vira regra. Quando até o sistema para de lembrar. Que jaz Clodovil. O que interessa o que eu faço na cama? O que interessa é o que eu faço de pé. Foi amado e odiado, mas talento nunca faltou. Clô pros íntimos, viu? Para alguns, ele foi um furacão de personalidade e estilo. Adotado ainda bebê por um casal de imigrantes espanhóis, cresceu no Brasil em plena ditadura militar. O Clô nunca foi próximo do Paulo. Já de Dona Isabel, sua mãe, que descansa do lado dele aqui, foi o único amor verdadeiro que ele teve na vida. Ainda pequeno, o destino começou a costurar sua história. Os pais abriram um armazém de tecidos e a moda entrou em sua vida.
Sempre estudioso, sempre curioso, teve uma infância marcada por descobertas dolorosas. Aos 13 anos, viu o pai traindo a mãe com o próprio cunhado, um segredo que ele carregou calado. Também revelou ter sido vítima de aliciamento por um padre nessa mesma época. Clodovil foi uma figura polêmica, mas acima de tudo, um homem com sua própria história e dores. Foi estilista, apresentador, deputado e muito mais. Fruto do seu tempo, uma existência que por si só já é um grito de representatividade na época em que viveu. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e o Pautone Comentando volta já. Não sai daí. De volta com o Pautone Comentando, e eu tô aqui com o Rodrigo Nicodemo para falar sobre o documentário de Lua de Cristal, né, do qual ele produziu, mas antes a gente vai conferir o trailer, vamos ver? Não se chamava Lua de Cristal. Logo de cara as pessoas se apaixonaram pela música, independente do filme. Ela disse, mas não tem nada a ver Lua de Cristal, não tem nada a ver com Lua de Cristal esse filme. A gente dá um jeito de ter. A gente começou a elaborar essa nova proposta. E a Xuxa embarcou nela, a Marlene também. É chegar num país onde os sonhos são tolhidos, né, por N coisas, e dizer que as coisas podem acontecer, que isso que você pode lutar e conseguir, que o impossível é real. E isso existe uma identificação muito grande com os próprios pais, que muitos, né, somos todos imigrantes, somos todos migrantes e imigrantes. Eu fui eleita para ser a Xuxinha, eu acredito, lá no Super Xuxa contra o Baixo Astral. Na verdade, não seria nem eu que ia fazer o vilão. A gente ainda teve a oportunidade de trabalhar com os melhores, né? E aí quando ela falou que era um filme da Xuxa, eu falei assim, Tizuka não faz esse filme de jeito nenhum. Os autorais podem ser comerciais, assim como os filmes comerciais podem ser autorais. E Tizuka tem muita contribuição para esse filme, ela contribuiu muito como diretora. O filme foi a maior bilheteria do ano. É um dos filmes de maior bilheteria do Brasil, né? Tizuka estava chegando, ela estava, quer dizer, eram os primeiros contatos conosco, tinha uma outra forma de tratar para conosco. Isso foi parar nos ouvidos da Marlene. A Marlene ficou furiosa. No dia seguinte, ela falou assim, ninguém vai para a filmagem. Foi um negócio inusitado. Você pode depois de entrevistar para perguntar se alguém acredita. Eu não acredito que eu sou doida. Quando você está fazendo um filme, você não imagina que o filme possa, de repente, entrar fundo na alma de uma pessoa. E o Lua de Cristal foi isso. É isso, Rodrigo. Eu queria que você contasse pra gente qual é a sua história com o filme Lua de Cristal. Você chegou aí a ver no cinema? Como que é isso? Obrigado, Gabriel. Primeiro, agradecer o convite. Muito bacana poder estar aqui e falar sobre esse projeto. Na verdade, não. Lua de Cristal ele foi lançado em 1990, né? Então eu tinha 1 ano, mais ou menos, quando o filme foi lançado, mas vi muito na Sessão da Tarde. Ele foi um dos filmes que mais reprisou, se não me engano, foram 10 ou 11 vezes que ele foi reprisado na Sessão da Tarde. Então marcou minha infância indiretamente, mas no cinema eu só tive a oportunidade de ver depois em festivais, exibições especiais, mas já crescido, né? Na infância não fui, inclusive uma das coisas muito legais da repercussão do documentário tem sido ver e ler a memória de quem pôde ir na estreia, porque como foi um filme recordista, e na época a Xuxa estava no auge, foi uma comoção gigantesca, né? E a gente está falando de um período em que o cinema tinha salas de 1.000 lugares, 1.500 lugares, então tem muita gente que traz relatos das salas lotadas, fila gigantesca, de não conseguir ver no dia, de ver sentado no chão. Isso é bem legal, mas infelizmente a minha memória é mais de reprise. Então a sua primeira memória é em Sessão da Tarde, né? Sessão da Tarde. Assistindo o filme. E aí disso para fazer um documentário, né? Como que surgiu essa ideia de fazer? Perfeito. Na verdade, assim, a minha infância ela é muito pautada em memórias com a televisão, né? Tanto que eu escolhi trabalhar com audiovisual desde cedo. Ainda criança eu tinha, né, essa vontade muito grande já estabelecida por conta de consumir muito, de gostar muito. Então, tudo que eu carrego de memória afetiva do audiovisual na infância é muito forte em mim, né? E aí, claramente, sabendo que isso
foi algo que determinou, inclusive, a minha profissão, e olhando também para o histórico mesmo do nosso cinema, e pensar que Lua de Cristal foi produzido numa época em que não tinha making off, tudo isso fez com que a gente começasse a levantar, né, a possibilidade de olhar para esse filme, que foi a maior bilheteria brasileira de toda a década de 90, um filme infanto-juvenil, que demorou 16 anos para ter a bilheteria superada, ou seja, é muito relevante, né? A gente não vê filme infantil fazendo esse barulho, né? Muito difícil, ainda mais um filme infantil ou infanto-juvenil brasileiro, né? Com esse marco, com essa relevância. Mas, ao mesmo tempo, por ser um filme comercial e estar atrelado à Xuxa, que é muito popular, que também sempre teve um apelo midiático muito grande, a crítica especializada, ao mesmo tempo, sempre ignora, né? Não é um filme que é muito olhado, não é lembrado, não é prestigiado como merecia. Acho que tudo muito que é pro lado infantil, o pessoal menospreza, né? Ou vai que é mais infanto-juvenil, que é adolescente, o pessoal coloca como algo inferior, né? Exatamente. Ao cinema, o que é cultuado, né? Ao que é cultuado, perfeito, muito bem colocado. Tanto que o Lua de Cristal é dirigido pela Shizuki Yamazaki, que é uma das grandes diretoras brasileiras, e muitas vezes, quando as pessoas vão falar sobre a obra da Tezuka, vão homenagear a Tezuka ainda hoje, elas citam vários outros filmes, inclusive infantis, mas não falam de Lua de Cristal. Tipo, tem filmes infantis que ela fez que são lindos, são ótimos também, mas não chegaram nem perto de fazer o mesmo barulho comercial, de ter o mesmo envolvimento do público, mas são ignorados pela crítica especializada. Sabe? Ainda hoje a gente percebe um pouquinho desse preconceito. E quando você começou a produzir o filme, o curta, né? O curta não, o documentário, né, gente? Quando você começou a fazer, a Xuxa, ela vem de uns anos pra cá, celebrando a carreira dela, né? Teve o documentário dela, o documentário das Paquitas, tem outras homenagens, comemorações. E você fazendo isso, de certa forma, como é que foi esse retorno, assim, tanto da parte dela, que eu acho que ela deve saber, né, disso, da equipe e também dos fãs, porque os fãs da Xuxa também, eles são fãs muito fortes, né, assim, fortes não de quantidade, mas de personalidade, tem essa questão, né, como é que foi isso? Perfeito. Cara, foi muito interessante, porque a gente começou a produzir esse documentário visando os 30 anos do Lua de Cristal. Então, a princípio, ele seria lançado em 2020. Nós anunciamos o projeto em março de 2020, 2 semanas depois de anunciar, o Brasil parou por causa da pandemia. E aí a gente tinha entrevistas já confirmadas, né, e vontade de gravar com mais pessoas, de filmar com outras pessoas, e por conta da pandemia tudo parou. Então a gente teve que frear também o projeto, e ele ficou meio que nebuloso, né, a gente perdeu o timing dos 30 anos, cada um foi para um lado, a coisa meio que ficou quase que engavetada para sempre, e graças à Lei Paulo Gustavo a gente pôde reviver o projeto e finalmente lançá-lo. Mas esse movimento do projeto, ele estava acontecendo simultaneamente enquanto algumas conversas já estavam rolando, né, de bastidores com a Xuxa. Por exemplo, ela estava nessa transição de saída de novo da Record, ela já estava conversando com algumas plataformas sobre a possibilidade de ter o documentário. A princípio se cogitou até um documentário sobre a última turnê dela, que acabou nem acontecendo ainda, né, e o documentário biográfico veio antes, e a vida é tão louca que, no meio desse projeto, aliás, desse processo, eu fui convidado para fazer a pesquisa da série documental dela para o Globoplay. Então eu fiz a pesquisa documental para a série da Xuxa, depois de ter começado todo esse movimento do documentário do Lua de Cristal. Oficialmente a Xuxa sabe, né, eu cheguei a convidá-la até pessoalmente para esse projeto na época lá que a gente estava filmando em 2019, mas a gente não entendia por que era difícil ter uma resposta. Depois a gente começou a levantar, né, as possibilidades, e ficou muito claro que ela tinha todas essas conversas, né, em paralelo com outras plataformas, que inclusive culminaram no documentário oficial dela, que certamente impediriam a participação dela efetiva, né. A Xuxa, ela, como uma artista gigantesca, ela tem contratos muito bem amarrados, e aí, por mais que seja um documentário independente, underground, sem fins comerciais, e sempre foi, a nossa ideia nunca foi lucrar com esse projeto, mas ainda assim, né, todas as amarras ali burocráticas da Xuxa, eu acredito que dificultaram, mas em nenhum momento ela se opôs, em nenhum momento ela tentou prejudicar o projeto, pelo contrário, né, sempre
soube, até convidei ela a assistir, espero que ela tenha visto, não sei se ela já pôde ver, espero que sim, porque tem histórias muito legais ali, inclusive da Marilu, né, para ela, mas a vida tem essas coisas meio doidas, né? Eu comecei o projeto do Lua de Cristal, a gente não teve a possibilidade de ter a Xuxa, depois fiz a pesquisa para a série da Xuxa oficial que está no Globoplay, e aí agora a gente lança o documentário, graças a Lei Paulo Gustavo. E vocês, as gravações foram 2019, 2020? Como é que foi? Isso, 2019, um pouquinho em 2020, no começo de 2020, até que realmente a pandemia veio. E aí você até comenta que algumas, não deu pra gravar tudo, aí algumas pessoas conseguiu gravar depois, como é que foi isso? Nós tínhamos a possibilidade de gravar depois, mas optamos por não. Em respeito a quem tinha participado lá em 2019, a gente optou por finalizar o doc só com as entrevistas feitas naquele período. Então, assim, depois que tudo isso aconteceu, depois do documentário da Xuxa, né, depois de todo esse rolê, até o próprio documentário das Paquitas também ter sido lançado, a gente tinha a possibilidade de ter outras pessoas, mas sabe quando o projeto vai ficar muito desconexo? É quase como pegar uma outra cabeça para olhar para um documentário todo filmado em 2019. Aí, em respeito a quem topou lá atrás, a gente fechou o documentário só com as histórias filmadas naquele período. E aí, da gravação para edição, como é todo esse processo até sair agora? Como é que foi? Porque demorou, né? Demorou muito. Nós não tínhamos alguém para editar, assim, editar esse material e fechar esse material era a nossa grande dificuldade. Sim. Nós começamos conversa com 2 editores no meio do caminho, 2 pessoas pegaram o material, começaram a editar, mas sabe quando não fecha? Aí, assim, eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso eu, né? Então, o projeto veio, eu tive ajuda para editar, para edição final agora do documentário, mas eu tive que parar, decupar mais de 12 horas de gravação de novo, rever todo esse material, mapear aquilo que era fundamental, fazer as conexões, porque como é um documentário que, tecnicamente, ainda a gente precisava dar uma atenção maior do que a gente teve condições de dar, ele precisava se pautar muito nas histórias, né, e nas entrevistas. Então, era muito importante que houvesse um link, ainda que subjetivo, entre uma fala e outra. E aí, isso só realmente quem tem um envolvimento com o filme, ou conhece muito do filme, ou das histórias ali de bastidores, poderia. E como eu estava em posse desse material, o Diego e o Gabriel, que foram fundamentais também para esse projeto, estavam no Rio, mas cada um, né, seguindo a sua vida, seus trabalhos, e sem ter acesso a esse bruto, ficou meio que na minha mão. Então, é por isso que eu tô lá, decupagem, edição final, porque realmente tive que mergulhar e revisitar tudo isso com esse olhar de entender o que era fundamental e quais os links a gente podia construir entre um depoimento e outro. E entre essas dificuldades, teve mais alguma coisa que você podia contar pra gente em relação a conseguir colocar ele lá, a lançar ele? Cara, tem uma coisa que muita gente pergunta, né? Por que também não tem nenhuma Paquita? E aí isso foi uma dificuldade. A nossa ideia a princípio era ter um Paquito e uma Paquita, né? Ia ser um casal e a nossa ideia era focar nas Paquitas que escolheram seguir a carreira de atriz, porque Lua de Cristal foi a primeira experiência cinematográfica delas, né? Depois foi ali quase uma abertura para o Sonho de Verão, que foi um filme que elas protagonizaram depois, também foi bem de bilheteria, não tanto quanto Lua de Cristal, mas fez seu sucesso também. Então a gente queria uma Paquita atriz e um Paquito que tivesse seguido carreira artística. Só que a gente não conseguiu, né? Porque as Paquitas foram convidadas, todas elas que seguiram carreira de atriz a gente convidou, e a gente não estava entendendo por que elas não topavam, estavam meio lisas, mas aí também depois com o tempo a gente entendeu, já existia nos bastidores uma movimentação para um documentário próprio sobre elas, então aquela coisa de não vamos queimar o cartucho, né? Exclusividade. Exatamente, vamos garantir a exclusividade, então elas foram orientadas a não participar, e isso foi uma dificuldade, porque algumas davam respostas meio vagas, né? Então a gente ficava na expectativa, putz, acho que ela vai topar, acho que vai dar certo, e a gente ficava, né, nessa expectativa, vamos ampliando o nosso cronograma, vamos abrindo espaço, então foi uma dificuldade entender algumas respostas meio vagas, assim. Mas quando a gente entendeu, né, que de fato não teríamos elas, fechamos com 2 Paquitos e acabou sendo interessante também, porque o Alexandre, ele quase não fala sobre esse momento da vida dele, topou falar e fala com muito carinho, com muito respeito, até quebrando um tabu, né, porque muita gente ficou com uma imagem dele
na época que ele se desligou do grupo, ele saiu meio rebelde, fazendo umas declarações meio polêmicas, e é bacana ver ele numa posição de reverenciar também esse momento da carreira dele. Diferente da imagem, né, que o pessoal... Exatamente, construiu. Total. E como tem sido a recepção dos fãs da Xuxa em relação ao documentário? Cara, isso é o mais legal, assim, porque a gente, como um documentário independente, claro que dentro do universo da internet, 30 mil visualizações não é nada, mas para um documentário independente, putz, quando você olha com esse recorte, você fala, caramba, cara, é muito legal, porque não é nem só, o que chama atenção não é nem as visualizações, mas é o engajamento, né? A gente está com 98% de média de aprovação do conteúdo, muitos comentários positivos, assim, e, como eu disse, né, a galera trazendo uma memória afetiva muito legal. Então, como o filme realmente atravessou, impactou muitas pessoas, então a repercussão está sendo super positiva, até melhor do que eu imaginei. Eu achei que muitos fãs sentiriam falta, né, da Xuxa, do Malandro, que questionariam isso, ou talvez até colocassem em xeque a validade do documentário. E o Sérgio Malandro, você tentou falar com ele? Cara, o Sérgio Malandro foi também uma novela, porque ele aceitou. Eu quero que vocês venham filmar na minha casa. Vamos gravar, vamos fazer, vamos acontecer. E a data nunca vinha. Só que depois, fazendo a pesquisa pro doc da Xuxa, até pro doc dela, ele foi também complicado de agenda. Então, eu entendi que deve ser o modus operandi dele, sabe? Deve ser difícil, assim, conseguir encaixar. Porque até pro documentário dela, né, Globoplay, oficial, foi meio problemático. Imagina pro nosso underground, daquele jeito dele que deve ser igual que a gente vê na TV, né, assim. Exato. Mas, assim, o filho dele, aliás, tenho até que agradecer, super gente boa, sempre deu também a maior moral pra gente, divulgou o doc, tá sempre lá no Instagram de olho também. Adoraria saber se o Sérgio viu, espero que sim. Não tenho essa confirmação ainda, mas... queríamos muito ter, né? Mas, como eu disse, foi muito surpreendente, porque mesmo sem ele, sem a Xuxa, a galera entendeu a proposta do documentário e viu o valor. Eu acho que também eles são tão procurados para falar sobre isso, né, ao longo de todos esses anos, que talvez o Tesouro mesmo tivesse em quem menos falou. E acho dá que um foco em outras pessoas. Em outras também, pessoas, né? Porque, total. claro, que eles participando seria bem bacana, mas seria mais óbvio, né? Exato. Você vai para um outro caminho da galera. E você decidiu por lançar no YouTube. Por qual Exato. motivo? Você chegou a cogitar em lançar de alguma outra forma? Ou sempre foi com esse foco de lançar no YouTube? Cara, pra mim sempre foi YouTube. Eu sempre tive essa... Como o projeto ele nunca teve um apelo comercial desde o começo, porque a gente sabia que, cara, na guerrilha, fazer um projeto documental e querer angariar qualquer tipo de finalidade lucrativa seria loucura, né? Não tem como. A gente não tinha nem a estrutura técnica para criar um produto com essa qualidade para depois comercializar. Então a gente sempre teve muita consciência do nosso tamanho. E como para mim sempre foi a coisa de democratizar, eu quero fazer para ser visto, sabe? Então assim, YouTube, quem quer ver, vê, da onde tiver, vê, a hora que quiser ver, e é isso aí. Quando o Diego entrou na parada, o Diego tem um olhar muito cinematográfico, então a gente começou a cogitar festival. E aí, festival tem muitas restrições, né? Tem muito festival que não pode ter o filme livre na internet. Tem que sair antes, Antes no festival. Não sei quantas salas, essas coisas. Exatamente, né? Uma série de limitações. Então isso começou a deixar a gente um pouco em dúvida. Quando entrou a Paulo Gustavo na jogada, aí desde sempre ficou muito óbvio que seria o YouTube para resgatar, né, e deixar muito claro definitivamente que a proposta realmente é quem quer ver, né, a hora que quiser, gratuitamente. Não é a ideia ganhar dinheiro com isso, nunca foi. Mas no YouTube, de certa forma, também monetiza, né? Exatamente. Tipo, e tá lá. Então quem quiser ver, tá liberado. E claro, tem festivais que podem aceitar o filme, mesmo ele estando no YouTube. Então, festivais que tiverem essa abertura, a nossa ideia é sim circular com o filme, salas que quiserem exibir, cineclubes que quiserem fazer debate, porque o mais legal, na verdade, é esse movimento, né? Depois de sair o filme, é poder estar aqui trocando essa ideia, falando sobre as motivações e revisitando também esse mercado cinematográfico. Sim. E agora a gente está encerrando aqui, mas eu queria que você convidasse o pessoal para assistir o documentário. Maravilha. Galera, fica o convite, Lua de Cristal às Avessas, está disponível no YouTube, canal Descontrole Remoto. É só digitar o nome do canal ou o nome do documentário, rapidinho vocês vão chegar nele.
São 35 minutos no todo, porque depois dos créditos tem uma história muito curiosa contada pela Marilu Bueno, que a gente resolveu deixar como uma forma de homenageá-la, já que infelizmente ela faleceu no meio desse processo, não viu o documentário pronto, então fica o convite para que vocês vejam, inclusive depois dos créditos, no canal Descontrole Remoto. É isso, obrigado pessoal, obrigado Rodrigo pelo seu tempo e disposição aqui, e até uma próxima. Tchau!